Ei, me fala uma coisa, por que Deus fica em silêncio? Por que ele fala a hora que ele quer? Por que ele usou um hipopótamo e um crocodilo para revelar verdades a Jó? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Jó. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, onde você pode se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana tem um vídeo novo. E se você for um inscrito, o YouTube vai notificar a vocês. E deixa eu te dizer uma coisa, eu vou fazer um pedido, não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar com as pessoas. O joinha, meus queridos, ele é muito importante, porque isso é uma forma que o YouTube entende que vocês que estão me assistindo estão interagindo comigo. Então o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que se interessam por assuntos semelhantes, ok? Então por isso que é muito importante você curtir, você comentar e você compartilhar esse vídeo. Maravilha? Lição de número 12, que tem como título Quando Deus se revela ao homem. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo de número 38, do verso 1 ao 4, capítulo 39, do verso 1 ao 6, o 40, 18, do versículo 15 ao 18, depois pulamos para o 24, e capítulo 41, do verso 1 ao verso de número 3. Esse capítulo, a lição de número 12, é um alívio. Por quê? Porque realmente, ou finalmente, Deus fala. Ou seja, Jó falou, os 4 amigos de Jó falaram, a mulher de Jó falou, e Deus estava em silêncio. Então agora Deus rompe o silêncio e Deus começa a falar. A partir do capítulo 38 do livro de Jó, é o capítulo do alívio. É o capítulo que é tipo aquela coisa que passava lá na cultura, senta, que lá vem a história, ou seja, senta que eu vou te orientar, senta que eu vou te educar, senta que eu vou começar a falar. Ou seja, o ser mais importante estava em silêncio. Agora ele rompe o silêncio e ele começa então a se manifestar. Olha o que diz o capítulo 38 e o verso 1. Depois disto, falou, respondeu, pronunciou Deus. Depois disto. Disto o quê? Da aprovação de Jó? Não. Não. Depois do quê? Depois das outras pessoas estarem falando. Depois do quê? Depois das tentativas humanas para responder algo divino. Depois que o humano tentou explicar o divino explica o próprio divino. Ou seja, alguém que está naquela esfera tem a capacidade de explicar aquilo que está na sua própria esfera. Então, depois disto o quê? Depois das tentativas humanas de responder algo divino. Ou seja, depois dessas tentativas humanas, o próprio ser que habita nessa dimensão, ele vai explicar para Jó o que ele queria falar. Ou seja, ele vai explicar para Jó toda aquela dramaturgia, tudo aquilo que estava acontecendo. E uma outra coisa que eu aprendo no capítulo 38, verso 1, depois disto, ou seja, respondeu Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer, toda a revelação divina, ela é parcial. Por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Nesse caso aqui foi uma revelação parcial, porque Deus em nenhum momento responde por que o justo sofre. Porque essa foi a dramaturgia, essa foi a questão, o ponto principal de Jó. Essa foi a questão fundamental do livro de Jó, porque o justo sofre. Era essa a tentativa de Jó ter uma resposta saudável, coerente. E em nenhum momento, desde o capítulo 38, Deus responde de forma objetiva, de forma clara, de forma numa sentença.
Por que o justo sofre? Por causa disso, disso, disso e aquilo. Pronto, não houve essa resposta. Então a revelação que acontece no livro de Jó é uma revelação parcial, mas é uma revelação capaz, presta atenção, de sanar toda a dúvida humana. Por quê? Porque essa revelação do eterno, é por isso que ele aparece em um redemoinho. Tá? É muito interessante nós observarmos isso, tá? Ou seja, essa revelação dele, ela é parcial, mas ela é satisfatória. Ela resolve a problemática de Jó. Tópico primeiro, a revelação de um Deus pessoal. Ponto 1, o Deus que tem voz. Querido, do capítulo 1 ao 37 é silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Ou seja, o silêncio dele não significa ausência. Ou seja, ele pode estar na sala, mas ele pode estar calado. Ou seja, o silêncio de Deus não significa ausência. Ou seja, Deus está presente, mas ele está em silêncio. Ele sempre vai estar presente, mas nunca ausente das nossas vidas. Ou seja, ele pode estar quietinho, mas ele nunca vai estar ausente da nossa vida. Sabe por que Deus... Deixa eu te responder uma coisa. Sabe por que Deus fala quando Ele quer? O silêncio de Deus, eu aprendi isso semana passada. É tão interessante que o silêncio de Deus é para me ensinar uma coisa chamada fé. Presta atenção. Sabe por que Deus, às vezes, não se revela na hora que a gente quer? Quando nós queremos e da forma que nós queremos? Porque a fé é um elemento humano. Deus não tem fé. A fé é um exercício humano. A ausência, o silêncio de Deus, não a ausência, o silêncio de Deus é para que eu possa desenvolver a minha fé. Ou seja, então o silêncio, na verdade, é uma didática de Deus para que eu possa ter a minha própria experiência com Ele. Ou seja, estar num lugar, mas não ser notado porque Ele está quieto, é uma forma de eu exercitar a minha fé. Porque a fé é aquilo que eu busco. Por isso que a Bíblia diz lá aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus se silencia conosco, Ele não fala na hora que nós queremos, porque é para nós desenvolvermos a fé, é para nós buscá-lo, é para nós encontrar Ele em algum lugar. E Ele está tão perto de nós, Ele está em nós. A Bíblia diz de forma tão profunda que Ele está em nós. Depois do derramamento do Espírito em Atos, capítulo 2, Deus habita aqui. Nós somos templo do Espírito, Ele está aqui. E às vezes eu não percebo, eu fico procurando Ele em vários outros lugares. Ou seja, Ele está aqui, Ele está presente. Ele não está ausente, mas Ele está em silêncio. Ele não fala conosco. E a gente acha que Ele foi embora. E aí entra a fé. Então a fé é uma experiência humana, para tentar descobrir, para que nós possamos ter uma experiência de vida, para que nós possamos ter uma experiência com o divino. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma experiência humana, que a gente encontra Deus, que a gente se relaciona com Deus. É por isso que Deus às vezes não fala conosco na hora que nós queremos, porque Ele está desenvolvendo em nós a fé. Eu aprendi isso semana retrasada. E a gente estamos sempre aprendendo. Então eu gostei muito dessa explicação. Fé é uma experiência humana. Deus fica em silêncio. O autor até dizia que Deus se esconde. Mas esse esconder é de não falar, para que eu possa buscá-lo. É por isso que a Bíblia diz, bate e abre, busca, encontra, pede que você recebe. Ou seja, tem uma experiência de fé com o seu próprio Deus. Ele está presente, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu posso não sentir, mas Ele nunca vai estar ausente. O silêncio dele parece uma ausência, mas a presença dele sempre vai estar conosco. Isso é fantástico. Ponto 2. Deixa eu pegar aqui. Ponto 2. A poderosa manifestação de Deus. Querido, aí Deus aparece para ele. Deus aparece não de forma corpórea, não de forma física, mas em um movimento natural, num redemoinho.
E aí eu escrevi o seguinte: toda manifestação divina na terra passa por outros elementos naturais. Olha para Moisés, como Deus se revela a Moisés no seu chamado, numa sarça, que ela ardia, mas não se consumia. Deus estava ali, Deus estava se revelando em uma sarça, ou seja, em um pequeno arbusto. Ou seja, olha que interessante, toda manifestação divina passa aqui na Terra por outros elementos naturais. E é tão interessante que quando Deus se revela através... Por que ele se revela através de fenômenos da natureza? Porque ele quer trazer o conhecido com o desconhecido. Ou seja, porque se ele chegar e se revelar como ele é, o ser humano não suporta. Nós somos mortais, nós somos finitos, nós não temos a capacidade de suportar uma revelação. Por isso que eu disse que a revelação de Deus é parcial, mas ela é suficiente para que nós possamos entender ele na sua totalidade. Então, quando Deus falou com Moisés através daquela sarça, foi uma forma que Deus encontrou do conhecido para atrair o desconhecido. Então isso é fantástico. Ou seja, o arbusto, ele não se consumia, aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele foi lá ver o que estava acontecendo. Ou seja, algo conhecido com desconhecido se conectaram e Deus se revela. Com Jó foi a mesma experiência. Ponto 3. O Deus que está presente. Querido, do capítulo 3 ao capítulo 37, o nosso autor vai dizer que aparece sempre a palavra El Shaddai. E para ele, o El Shaddai significa um Deus que está longe, que ele é o Todo-Poderoso, um ser absoluto, mas que ele não se relaciona com o homem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa não era a visão de Jó. Jó não tinha essa visão. Primeiro, El Shaddai não significa isso. Não significa isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Lá no meu canal, lá no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo. Você vai lá no meu Instagram agora, que tem um vídeo lá sobre El Shaddai. Qual é a relação entre El Shaddai com uma mulher? Eu vou explicar isso para vocês, porque El Shaddai não significa isso que está aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jó não tinha esse conceito. Sabe por quê? Porque eu disse aqui, aulas anteriores, que Jó sentia saudade do quê? Do tempo, da sua mocidade, aonde o segredo de Deus estava na onde? Na sua casa. Ou seja, Deus se relacionava com Jó. Ou seja, os segredos de Jó estavam com Jó. Esse não era o conceito de Jó. E outra coisa, os amigos de Jó entendiam que Deus era um Deus justo. E que Jó estava passando, o que ele estava passando, por causa de pecado. E Deus estava pagando Jó por causa do pecado. Então, El Shaddai não significa um Deus que não se relaciona só porque ele é todo poderoso. Não, El Shaddai é muito mais profundo, querido. Corre lá, o link está aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram que eu vou falar o que significa realmente a palavra El Shaddai. Mas o que eu quero que você aprenda é o seguinte: no conceito de Jó, Deus se relacionava assim. É por isso que ele lembra do relacionamento que ele tinha com Deus, e nesse período que ele estava tendo esse momento de dificuldade na sua vida, ele queria ter um encontro com Deus, porque ele já tinha outros encontros, ele já tinha alcançado a maturidade. É por isso que ele usa a palavra sode, os segredos de Deus, ou seja, níveis de maturidade e de compreensão da palavra. Já tinha isso daí. Tópico 2, a revelação de um Deus sábio. Ponto 1, a mecânica celeste. Querido, eu vou ser sincero para vocês que eu tenho muita dificuldade para entender o que os pregadores pregam sobre o Salmo, por exemplo, 19, verso 1. Porque no Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam e o firmamento anunciam. E eu já ouvi muita gente dizer, muita gente pregar que os céus, o firmamento, enfim, se você olhar para a natureza, você é capaz de ser salvo. Querido, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Por quê? Por questão bíblica. É bíblico isso. Vamos para Adão. O que Deus disse para Adão? Adão, frutifica, cresça, espalhe sobre a terra. Eu já expliquei isso aqui no meu canal. O que Deus estava querendo dizer?
leve o meu conhecimento para as outras pessoas. Conforme você vai multiplicando, conforme vai nascendo pessoas, vai transmitindo o que eu te ensinei aqui no jardim do Éden. Porque na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão. Eu já expliquei que Deus não jogava lero-lero, Deus não jogava palavras ao vento. Ali era devarim, era debar, era palavras com um propósito. Ou seja, ele estava criando um conceito em Adão. Então, Adão, transmita, você vai ser responsável de construir uma sociedade para a minha glória, de construir uma sociedade com os meus princípios. Aí vai lá para Moisés. Moisés, ensina para o povo para colocar a mensagem na cabeça da criança. Abre a cabeça da criança, coloca a palavra dentro, fecha, porque uma hora vai germinar, uma hora vai acontecer algo sobrenatural. Moisés, institui a Páscoa. Para quê, Senhor? Porque de ano em ano eles vão lembrar que existe um Deus que tirou eles da terra do Egito e colocou eles na terra de Canaã. Se eles são o que são hoje, foi porque eu livrei eles. Ou seja, Deus sempre foi um ser educacional. Deus sempre foi um ser de escola. Ele sempre foi um ser acadêmico. Ele sempre foi um ser que ama o ensino verbalizado. Tão verdade é que ele deixou um livro para nós, com 66 livros. Ele deixou uma carta, ele deixou algo poderoso, onde nós meditamos e nós encontramos ele em cada texto das Sagradas Escrituras. Então presta atenção no que eu vou te dizer. O Salmo 19, verso 1, ele não significa salvação, como muitos pregam. Ele significa revelação. Revelação para quem? Revelação não para quem desconhece Deus, mas para quem já tem um conhecimento de Deus. Ok? O Salmo 19, verso 1, ele revela um Deus para quem já tem conhecimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A fé não vem pela contemplação da natureza. A contemplação da natureza pode fortalecer a minha fé num Deus revelado na Bíblia, mas ela em si não tem a capacidade de gerar salvação dentro de mim. O que gera a salvação é a fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é o que Paulo diz. Isso é bíblico. E aí, eu preciso fazer um adendo aqui. Tá? Aí tem vários professorzinhos por aí no YouTube, dando aula de escola dominical, que não entende nada de Bíblia, fica falando besteira e os irmãos ficam comentando lá embaixo que aula maravilhosa. Não tem nada de maravilhoso, querido. Nós precisamos entender a Bíblia como ela é. Precisamos fazer hermenêutica, exegese do texto sagrado. É isso que precisamos entender, é isso que precisamos fazer. Olhar da Bíblia para a Bíblia com um outro olhar, não com um olhar de tradição, aquilo que eu acho, aquilo que eu ouvi falar. Não pode acontecer isso. Então, no meu ponto de vista bíblico, é assim que nós devemos entender e interpretar, por exemplo, o Salmo 19, verso 1. Ponto 2. Na dinâmica da vida. Aqui nesse ponto o autor coloca algo que eu já ensinei há muito tempo atrás, sobre o DI. O que é DI? Design inteligente. O que é o design inteligente, Fábio? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima de um doutor que deu uma palestra maravilhosa, isso tá lá no Mackenzie, tá? O que é o design? O link vai estar aqui em cima. Você clica aqui, você assiste de forma profunda. É um mestre falando inglês e tem um outro mestre interpretando do inglês para o português. Maravilha, é um vídeo sensacional, tá? O que é o design inteligente? Basicamente, ele é o estudo de sinais de inteligência na natureza, ok? Isso é um estudo recente, tá? Do design da inteligência, onde eles analisam a natureza e vê sinais de inteligência na natureza. É um vídeo realmente fantástico que vocês precisam ver esse vídeo, tá bom? Querido, ponto 3. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. A resposta de Deus a Jó me revela algumas coisas. Primeira coisa que a resposta de Deus revela a Jó. Primeiro, que eu preciso conhecer ele melhor. Que eu não conheço ele como eu acho que eu conheço.
Segunda coisa que a resposta de Deus a Jó me ensina, que o que eu sei dele é insuficiente ainda para eu achar que já é suficiente. Ou seja, a resposta de Deus para Jó revela que eu não sei o que eu acho que eu sei dele ainda. E o que eu sei é insuficiente. Por quê? Porque sempre tem mais. Porque ele é um ser inesgotável. É óbvio que aquilo que eu já tenho de Deus é suficiente para mim. Eu não estou falando aqui de questão de salvação, porque salvação não é pelo esforço, é pela graça, é dom de Deus. Mas de conhecer, de se relacionar com Ele, sempre seremos insuficientes. Nunca conheceremos a Deus de forma precisa e de forma absoluta. É isso que essa resposta de Deus revela para nós. Ou seja, eu sempre preciso buscar. Por isso que é muito importante a busca. Eu estar sempre buscando a Deus, sempre buscando a Deus, conhecer Ele melhor, ter mais amizade com Ele. Isso é muito importante. Tópico terceiro, a revelação de um Deus poderoso e justo. Querido, ponto 1. O Behemoth e o Leviatã. Em hebraico não é Behemoth, em hebraico é Vemoth, tá? É Vemoth e Leviatã, tá? O Vemoth é o hipopótamo, tá? E o Leviatã é o crocodilo. Eu não quero saber se eles são reais ou não, isso para mim não importa, tá? Embora tem muitos estudos sobre isso. O que eu quero que você leva para a classe, que você pega para a sua vida, é o seguinte: por que Deus usa o Leviatã e o Vehemoth, ou o Vehemoth e o Leviatã? Por que ele usa o hipopótamo e o crocodilo? Porque o hipopótamo e o crocodilo, naquele momento, eram símbolos de animais indomáveis. Animais, claro que existia vários animais indomáveis, mas naquele momento, esses dois eram símbolos dos indomáveis. E é tão interessante que o Vehemoth, ele era um indomável da natureza, tá? Deste mundo. E o Leviatã era o indomável do mundo das trevas, ou do mundo espiritual. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer para Jó é o seguinte: Jó, você conseguiu entender aqui? Você está vendo o Vehemoth? Está vendo o Leviatã? Eles são seres indomáveis, um na esfera natural e outro na esfera sobrenatural. Vocês não têm domínio, nem aqui e nem ali. Se vocês não têm domínio, fique tranquilo, porque existe eu, e eu domino eles. Eu domino essa esfera e domino na outra esfera. O que Deus estava querendo dizer para Jó é o seguinte: Jó, eu tenho controle absoluto de todas as coisas. Eu sou o El Shaddai. Eu controlo aqui e controlo ali. Tudo está sobre a minha visibilidade. Se você não consegue dominar um Leviatã, se vocês não conseguem dominar ou domar um Vehemoth, fique tranquilo, isso está na minha alçada. Eu tenho controle absoluto disso, Jó. Fique tranquilo, eu controlo o natural e o sobrenatural, Jó. Era isso que ele estava querendo dizer para Jó. Ponto 2, justiça e graça. A resposta de Deus revela para Jó o quê? Revela a sua falta do controle natural e do sobrenatural. E essa falta de controle que Jó tinha sobre as questões naturais e sobrenaturais levou ele a ter um senso de injustiça contra Deus. E esse senso levou ele a falar coisas insensatas a Deus. E Deus revela então para Jó a graça de Deus. A graça dele. Ou seja, Jó, tudo que está acontecendo, que eu vou fazer sobre a sua vida, o que eu já venho fazendo, é graça, Jó. É graça. É aquilo que você não merece. É tão interessante que a palavra justiça, ou justo, o termo justo atribuído a Jó, não é uma questão de bondade. Porque justiça, aprenda uma coisa que é de cultura judaica, justiça não está na classe da bondade, mas está na classe da moral. Ou seja, eu sou justo não porque eu sou bom, mas é uma questão de ética e de moral. A justiça está na classe da moralidade e não está na classe da bondade, por exemplo, porque bondade não entra em moralidade. Ou seja, é uma questão justa. Eu preciso ser justo, porque isso é uma questão ética, é uma questão de moralidade dentro do meu contexto em que eu estou inserido. Então Deus revela aqui graça na vida de Jó. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.